Saudações, meus pequenos gafanhotos! Estamos aqui no último módulo da aula de física dessa sexta-feira, finalizando com 4 aulas para você ter uma imersão completa sobre o curso de física, para que você tenha a melhor preparação para o seu Enem. E se você está caindo aqui de paraquedas, esse que vos fala é Paulo Vieira, sou o seu professor de física e fico muito feliz em saber que você está aí nos acompanhando, seguindo firme e deixando já tudo pronto. Você já deixou seu material pronto? Você já está aí com o seu caderno, sua fruta, tudo aquilo que você precisa? Muito bem, eu sei que você está aí porque você já me acompanha. Eu sei disso aí, Mequetrefe. Muito bem, nossa aula de hoje, nós vamos ter um período mais longo porque nós vamos falar de 2 temas que finalizam o nosso conceito. Um é a força magnética que vai ser criado em um fio que vai estar numa região de campo, não sendo criada por ele, e o segundo são as induções magnéticas. Segue comigo, porque agora a aula vai ficar tensa. Joga na tela, Robertão, nossa aula de hoje, aula de número 24, em homenagem ao professor Valtinho. Esta aula é em homenagem a Valtinho, professor de matemática, o professor mais alegre de todos aqui do nosso Educa PE Prepara, e também em homenagem ao nosso professor Coutinho de Química. Grande abraço para os dois. Muito bom. Lembre-se que a corrente elétrica, ao passar por um fio, vai gerar um campo magnético. Só que agora, esse campo magnético já deve ter existido, ou seja, nós vamos ter um campo pré-existente e o fio vai estar no campo. Então é importante você entender que o campo que vai estar gerando a força não é o campo criado pelo próprio fio. Pois é um campo de outro, belezinha? Então, esta força magnética, ela também vai existir. E, novamente, nós vamos usar a regra da mão direita. Cuidado agora, viu, Mequeté? Para tu não estar aí fazendo e trocando os dedos, daqui a pouco tá pensando que tá usando a língua de sinais para estar se comunicando. Não tá não, meu filho. Você tá aqui fazendo o plano euclidiano, em que você vai agora relacionar a força magnética com o campo magnético e a corrente elétrica que passa pelo fio. Agora, o nosso polegar, ele representará a corrente elétrica, fazendo joinha. Aê, belezinha? Então, lembre-se que você vai posicionar o seu dedo no sentido que a corrente passa pelo fio. Lembre que já existe um campo magnético, que não é o que ele está criando. E o seu dedo do meio, ou melhor, o seu dedo indicador, ele vai estar sendo a orientação, semelhante ao que a gente fez na questão da carga. Agora, o dedo do meio, ele representa a direção da força magnética em um fio. Agora, essa força magnética, ela vai ser obtida pelo apelido de alguém chamado Severino, que é o Bill. Muito bem, Bill Severino. Bill Severino, Severino é Bill. E aí você tem a fórmula da força magnética como produto do campo magnético, letra B, pela corrente elétrica e agora o comprimento do fio. Lembrem-se do nosso mantra. O comprimento tem que estar na unidade de metros. E esse seno é o ângulo formado entre a corrente e o campo magnético. Belezinha? Muito bem. O que acontece, pessoal, é que uma vez que você tem essa passagem da corrente elétrica, ela também vai gerar o campo magnético do próprio fio. Mas lembre-se, esse campo magnético do fio não gera corrente sobre ela mesmo. Porém, se você coloca 2 fios paralelos, como ocorre nas redes elétricas que vêm das usinas energéticas até as centrais de energia, esses fios paralelos, eles vão gerar forças de atração entre si. Se as correntes elas estiverem passando no mesmo sentido, você vai ter 2 forças apontadas para o centro dele. Dessa maneira, nós vamos pensar da seguinte maneira. Vamos imaginar agora 2 fios. Pega aqui teu braço direito, pega teu braço esquerdo e coloca ele paralelo. Você consegue fazer assim? Ó, vamos aqui comigo. Esta mão direita eu vou chamá-la de fio A, só porque eu acho bonitinho. A mão esquerda eu vou chamar de fio B. O fio A, ele gera um campo magnético. O campo magnético do fio A opera no fio B, não no próprio fio A. Já o campo magnético da passagem da corrente pelo fio B não gera força no próprio fio B,
mas vai gerar força no fio A. É uma inversão, que no final vai ficar a mesma coisa, tá? A equação não vai mudar. Mas aí você vai associar a equação do campo magnético no fio, o μ0i, dividido por 2π, e a equação da força magnética do Bill, trocando o B um pelo outro. Dessa maneira, você vai encontrar a equação que é μ0 e 1 vezes I2 vezes o L, que é o comprimento, dividido por 2π. Ah, Paulinho, eu não vou conseguir memorizar isso. Ô, Mequetrefe, não precisa, Mequetrefe. Tu já tem duas equações consolidadas, é só você juntar uma com a outra. E se as correntes forem no sentido contrário, as forças vão ser de repulsão. Aí você diz, ah, mas e daí? Isso serve pra quê na minha vida? Ô, Mequetrefe, o fato dessas correntes estarem passando por fios paralelos e gerarem uma força, lembre-se, se for as correntes no mesmo sentido, a força são de atração. Então esses fios vão querer se aproximar. Se as correntes estiverem no sentido contrário, essa força é de repulsão. Então os fios vão se repelir. E para que eles não se toquem, gerando um curto-circuito, é nesta hora que serão instaladas aquelas bolas laranjas, que eu tenho certeza que você deve ter pensado assim, jogaram uma bola de basquete lá em cima, foi, ô, Mequetrefe, aquilo não é uma bola de basquete não, Mequetrefe, aquilo dali são pesos colocados no fio para que eles não venham a se tocar um no outro devido a essa força magnética pela passagem da corrente no mesmo sentido. A cor laranja é para que haja um sinalizador, caso um helicóptero, um avião queira pousar naquela região. Lembrando que da altitude que ele se encontra, ele não vai saber que ali tem um fio. Faz sentido para você que a cor laranja não é encontrada de uma maneira tão natural no nosso dia a dia. Por isso que os fios de alta tensão, eles utilizam a questão dessa bolinha laranja. Olha, tá vendo você? Paulinho, aqui é cultura, Mequetrefe. Eu tenho certeza que tu não sabia disso, Mequetrefe. Então, nessa imagem que você está vendo agora na tela, você tem um cuidado melhor sobre essa representação que eu falei para você. Lembre-se, o fio A, o campo gerado no fio A não gera força sobre ele, mas no fio B. O campo gerado no fio B não gera força sobre ele, mas sim no fio A. E no mesmo sentido, força de atração, sentido contrário, força de repulsão. E isso vai ser utilizado no nosso dia a dia para você também que não sabia, Mequetrefe, nos motores elétricos, nos disjuntores, tá? Eles vai ser utilizado para gerar uma indução magnética na passagem da corrente elétrica, fazendo com que esses fios eles comecem um processo de oscilação. Então é assim que nós utilizamos ele na prática. Dessa forma, dessa indução que vai ser gerada, nós vamos agora entender como esse campo magnético que já existe nesses fios paralelos interagem sobre ela. Primeiro, a gente tem que entender que quando nós deixamos um ímã em repouso, não existe passagem de corrente elétrica por um fio. Então, se eu tenho um fio no formato de um solenoide, o ímã em repouso, ele não induz corrente elétrica. Mas, se você afasta o fio ou aproxima o fio, você vai fazer com que haja uma indução elétrica passando por ele, de maneira que você vai fazer com que haja uma corrente alternada, porque na hora que o ímã se aproxima, a corrente gira para um sentido e quando esse ímã se afasta, a corrente gira no sentido contrário. Essa indução foi percebida por Faraday. Joga na tela aí, Robertão. Faraday percebeu que essa corrente elétrica somente foi induzida no solenoide quando havia movimentos relativos entre ele e o ímã. Tal fenômeno passou a ser conhecido como indução eletromagnética. Essa indução eletromagnética vai nos gerar um fluxo magnético, que é a grandeza que se mede pelo número de linhas, ou seja, pelo campo magnético que atravessa uma determinada área que nós estamos selecionando. Dessa maneira, esse fluxo ele tende a aumentar se a intensidade do campo magnético de indução também aumentar, o que condiz com a diminuição ou afastamento do espaço entre essas linhas de indução. Assim, estando mais próximos entre eles, maior será esse número de linhas e dessa maneira você aumenta o campo. Para aumentar ou diminuir a área, a superfície também vai sofrer alterações desse fluxo. Dessa maneira, nós vamos poder encontrar uma equação
para determinar o fluxo magnético. Lembre-se que fluxo é um conceito como se fosse um movimento de um fluido, de uma água, de algo que nós não temos como contar. Quando uma torneira é aberta, eu não tenho como contar as gotinhas de água, mas eu conto o volume dela, que é o fluxo. Dessa maneira, esse fluxo será o campo magnético multiplicado pela área vezes o cosseno. Lembrando que esse cosseno, esse ângulo, é o ângulo entre as linhas de campo magnética e o que nós temos? A área de secção. O que vai acontecer é que a unidade que nós vamos utilizar para esse fluxo magnético, ela não será mais o Tesla, mas o Tesla por metro ao quadrado, visto que eu estou multiplicando um campo por uma área. Mas para não ficar com essa expressão como um toda, nós vamos substituí-la pela expressão de Webb, que é o idealizador desse fluxo, a primeira pessoa que fez estudos sobre isso, de maneira que um Tesla é igual a um Webb por metro quadrado. Então o que acontece é que se essas linhas de indução, se esse fluxo magnético ele estiver paralelo à área, isso faz com que o ângulo se torne zero. E o que vai acontecer é que se esse fluxo for zero, você não vai ter indução do campo magnético. Para que a gente tenha a indução do campo magnético, é necessário que haja um ângulo. Dessa maneira, para que eu tenha a questão do fluxo máximo, eu vou fazer com que o cosseno se torne zero, visto que o cosseno de zero vale 1. O que acontece é que, nesse momento, essa indução da corrente, ela vai fazer com que o fio ele tenda a aparecer com o quê? Com o ímã. E é aí onde vamos ter a chamada lei de Lenz, que ele diz que ao aproximar o polo norte do ímã em uma espira que está em repouso, surge nela uma corrente elétrica contínua, no sentido anti-horário, de modo que vai gerar um campo magnético cujo polo norte está voltado para o polo norte do ímã, gerando uma força de repulsão. Já se nós afastarmos o ímã, essa corrente induzida se inverte de sentido, passando a ser agora no sentido horário, ocasionando um campo magnético cujo polo sul agora está voltado para o polo norte do ímã, gerando uma força magnética de atração. Então, a corrente elétrica induzida no circuito, ela vai gerar esse campo magnético induzido que se opõe à variação do fluxo magnético que induz essa corrente. É importante que vocês entendam. Robertão, joga para mim, Robertão. É importante que vocês entendam que essas relações são muito parecidas e que se você não entendeu direito, é importante que você dê um pausa e assista esse vídeo mais de uma vez. Agora que a gente sabe o que é o fluxo magnético, o que vai acontecer é que quando nós fazemos com que esse fluxo magnético ele se altere tendendo a zero, ou seja, você tem um pico de fluxo magnético sobre uma área, nós vamos fazer com que haja uma indução de uma DDP, de uma força eletromotriz, que foi um do tema da nossa aula da semana passada. E aí, onde chegamos na chamada lei de Faraday. Robertão, joga na tela aí, Robertão, porque essa lei de Faraday ela vai falar da força eletromotriz, que é induzida quando nós temos essa espira, que vai variar o número de linhas do campo que vai atravessá-lo. O que acontece é que essa força eletromotriz induzida, ela é diretamente proporcional a esse fluxo, ou seja, quanto maior é o fluxo, maior é essa indução. E isso vai fazer com que esse intervalo de tempo em que ele vai ter esse pico, faz com que ele venha a gerar essa força de eletromotriz, essa DDP. E aí você deve ver que na equação da força eletromotriz aparece esse sinal de menos. E esse sinal de menos é exatamente para indicar a inversão desse fluxo. Lembre-se que no sistema internacional, que é o sistema padrão de medidas, nós vamos agora estar dividindo a força eletromotriz, o fluxo, que era o Webb, pelo tempo, e nós vamos ter o Webb por segundo. Então, ó, lembre-se que está aí. Esse sinal negativo apareceu porque na lei de Faraday ela indica a relação com a lei de Lenz, que é a questão do fluxo magnético, remetendo o fato que vai fazer com que essa corrente induzida ela tem uma variação do fluxo magnético. Se houver uma bobina achatada com N espiras, supõe-se que esse fluxo seja muito
seja o mesmo para cada uma dessas espiras. Dessa forma, essa intensidade ela só vai aumentar a força eletromotriz. Dessa maneira, se existir mais de uma bobina, nós vamos ter a força eletromotriz com a expressão menos o que? O fluxo magnético dividido pelo tempo vezes o número de espiras. Dessa maneira, o que vai acontecer agora é que esse condutor retilíneo que vai passar por esse campo magnético uniforme, ele vai gerar uma velocidade sobre o fio. Então, considere que esse condutor cilíndrico e retilíneo, que tenha um comprimento L, esteja com um movimento, uma velocidade que tem que ser constante, sem alteração do seu valor, ele, pela ação desses agentes externos, que é o campo magnético, durante todo o movimento, esse condutor se mantém em contato com o fio. Também esse condutor, ele vai ter uma forma de U, ou seja, você vai fazer com que haja um metal no formato de U e esse fio, ó, esse formatozinho de U aqui, e esse fio ele vai se mover, que é o que vai fazer com que haja o princípio dos motores de partida. Então esse condutor, no momento que ele é aproximado pelo fio, pelo campo magnético, ele vai induzir uma força eletromotriz. Ou seja, os pontos X que nós vamos ter da passagem da corrente que vai de X para Y, esses elétrons livres faz com que haja uma corrente elétrica. E esse condutor, ele vai ser determinado pela expressão, onde a força eletromotriz, ela vai ser o beleza, que você tem o campo magnético, o comprimento, vezes a velocidade com que há o movimento dele. Para determinar o sentido que essa corrente vai ter, nós vamos usar a lei de Lenz, que verifica a variação do fluxo que está sendo induzido, ou seja, estamos analisando a força magnética que surge nesse condutor. O que é importante que vocês observem é que sobre esse condutor sempre vai agir uma força magnética com sentido oposto ao do movimento que essa haste, que essa barrinha de ferro, ela vai ter. E utilizando a regra da mão esquerda, ou melhor, a mão direita, na verdade, que a gente vem falando sobre isso, você vai ter a indução da corrente elétrica. E o fato de você ter esses fios, esse em formato de espiral, vai possibilitar nós termos a construção de um transformador. Ou seja, o que é um transformador? É o equipamento eletrônico que vai fazer com que as voltagens elas se alterem. Por exemplo, uma usina energética, ela ao produzir uma voltagem, uma força eletromotriz, por si só ela não teria energia suficiente para fazer com que esses elétrons saíssem da usina e chegassem até o seu estado. Dessa maneira, associado a essa usina energética, serão instaladas casas de forças onde, por meio de transformadores, vão multiplicar por 10 vezes essa voltagem, fazendo com que agora os elétrons tenham a força necessária para serem conduzidos por todos os fios da rede elétrica. Dessa maneira, o transformador, ele não só pode apenas transformar de 220 para 110, como, por exemplo, o carregador do seu celular. Lembre-se que o carregador do seu celular, você põe ele na tomada. E a bateria do seu celular, ela tem uma voltagem de aproximadamente entre 3,7 a 4,2 volts. Faz sentido para você que se você ligasse ele diretamente na tomada, não ia dar certo, é 4 volts para 220. Então, dentro do próprio carregador, existe um transformador. O que é importante vocês terem cuidado é que se esse seu carregador cai muito no chão, ou é aquele carregador Xing Ling, aquele carregador que você compra 3 por R$1, é importante, chega a dar uma coceira aqui na cabeça, é importante que você tenha cuidado, porque possa ser que o material que esteja sendo utilizado para esse transformador não seja muito bom e ele possa vir a danificar o seu aparelho. Dessa maneira, os transformadores vão ser construídos quando você pega uma blindagem de ferro e faz com que haja bobinas espirais nas suas extremidades. E esse número de bobinas é que vai determinar a DDP. Ou seja, a DDP de entrada, que é aquela onde você põe na tomada, e a DDP de saída, que é aquela que você quer ligar ao aparelho, é a razão entre o número de espiras da entrada pelo número de espiras de saída ou a corrente de saída
pela corrente de entrada. Muito bem, meus pequenos gafanhotos, como essa aula ela foi uma aula um pouco mais extensa, porque nesta aula de hoje nós não só falamos da força magnética em um fio que já está no campo magnético, como também falamos do fluxo magnético, da lei de Lenz e da lei de Faraday. É importante que você reveja essa aula outras vezes. Com isso, nós finalizamos a nossa sequência da semana, que era magnetismo, e também finalizamos a sequência de módulos de aulas. A partir de agora, nós vamos entrar numa rotina, numa preparação intensiva para as próximas provas que vocês vão estar enfrentando, tanto o Enem e você, fera do terceiro ano, o SSA. Então, com isso, eu quero lhe dar aqui um grande abraço, sinta-se abraçado, sinta toda a força para que você consiga realizar todos os seus sonhos. Lembre-se, só você. Agora eu queria que você parasse o que está fazendo. Olha para mim, olha atentamente no nervo óptico dos meus olhos. Diga para você assim, eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Faça esse mantra para você. Acredite no seu potencial. Não deixe que palavras que façam com que você reproduzam padrões que não são seus, eles venham a interferir na sua vida. Lembre-se, você não é responsável pelo que houve no seu passado, mas você, com o que está fazendo agora, você pode construir um magnífico futuro para a sua vida. Um grande abraço para você. Essas são as mensagens desse seu professor de física, Paulo Vieira. Um grande abraço e até a semana de revisão. Até logo. Tchau, tchau.